E daqui para frente, até aonde o rumo ao quarto de milhão nos trouxe. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos atualizar, vamos falar de muitas coisinhas importantes para vocês traders e mesmo que não sejam traders, ouçam, porque acho que vai vos ajudar muito. Primeiramente, o que é o rumo ao quarto de milhão? O Rumo ao Quarto de Milhão é um projeto na qual nós estamos a desenvolver contas, estamos a criar contas dentro de próprios firmes para nós termos uma alocação de 250 mil euros. Ou seja, isso é para vos mostrar de certa forma verdadeira como é que funcionam as alocações e mesas proprietárias. O que é que são mesas proprietárias para início de conversa? Mesas proprietárias são empresas que vão financiar os traders. Por exemplo, imagina o banco dos traders. Digo banco, né, porque não é um banco, mas é como se fosse, porque eles vão te dar um crédito. Esse crédito é esse capital que eles vão te disponibilizar a quando de tu passares uma fase de desafio e uma fase de verificação. Algumas mesas proprietárias não têm isso, têm outras modalidades para te darem esse financiamento, como por exemplo uma única fase ou um capital instantâneo, só que aí também existem outras regras. E que regras são essas? Vamos falar das regras que estão incluídas dentro da FTMO, que tem duas fases, a de desafio e da verificação. Primeiras regras da fase de desafio. Tu tens que fazer 10% de alvo e não podes perder 5% num único dia e não podes perder 10% no total. 10%, 5% de capital, do capital em causa. Vamos supor que tu queiras uma conta de 10 mil euros, ou seja, tu vais ter que pagar 89 euros, que é uma taxa, e desse capital tu não podes perder 10%, ou seja, tu não podes perder 1000, tens que fazer 10%, tens de fazer 1000, e num único dia tu não podes perder 5%, ou seja, tu não podes perder 500. E depois de passar essas duas fases, nesse caso a fase de desafio e a de verificação, que a de verificação basicamente é metade do alvo da fase de desafio, ou seja, tens que fazer 5% como alvo na fase de verificação, ou seja, tens que fazer 500, tu vais receber o teu reembolso assim que passares as duas fases, ou seja, o reembolso do valor que tu pagaste. Por exemplo, na conta de 80 mil, nessa última, eu paguei 540 euros para ter acesso a um capital de 80 mil. Passei a fase de desafio, passei a fase de verificação, fiz o primeiro levantamento da conta real que eles me enviaram. Do primeiro levantamento que eu fiz, levantei 3.200 mais o reembolso, mais os 540, ou seja, a partir do momento que eu receber a segunda conta, ou melhor, a partir do momento que eu recebi a segunda conta, né, estava já a operar a custo zero. Isso é uma das vantagens das mesas proprietárias. Eu aqui venho falar-vos um pouquinho do feeling que isso está a causar em mim, que isso está a causar na Trader Points e que isso está a causar a vocês que nos acompanham. Então, o que é que eu tenho para vos dizer sobre isso? Primeiramente, nós começamos com contas de 10 mil e de 80 mil e perdemos as duas. Temos aqui até um canal no vídeo a falar tudo, perdemos as contas e agora e tudo mais. Só que depois compramos a segunda conta de 80 mil. Aí nós fizemos claramente o nosso desafio, a nossa verificação e passamos a conta e tudo mais. Mas antes de continuar a falar das contas em si, ou da conta de 80 mil, vou primeiramente dizer o porquê que nós estamos sempre a querer comprar contas mais altas. Não só para chegarmos mais próximos do quarto de milhão, mas para termos claramente sempre uma vantagem das percentagens. Porque 1% de 160 mil é totalmente diferente de 1% de 10 mil. Estamos a falar entre 100 e 1.600. É uma diferença 16 vezes mais. Então, quando nós começamos a perceber que o jogo é o mesmo, só que estamos a jogar em campos diferentes, com equipamentos diferentes, conseguimos perceber melhor. Por isso é que dizem, aquela pessoa que joga, por exemplo, futebol, aquele futebol de rua, né? Que algumas pessoas jogam descalças e tudo mais. Normalmente dizem que essas pessoas são muito craques e tudo mais, e quando forem para o campo vão ter um bom desempenho. Sim e não, nem sempre. Eu digo isso, por exemplo, com uma conta pequena. Tu vais ter uma conta pequena, podes dar um show. Uma conta grande, mas é que também vais dar um show. Na norma, sim. Por regra, sim. Porque no fundo é tudo percentagem, mas às vezes há pressão. Ou seja, um jogador vai estar num campo grande, vai te fazer operar de uma forma diferente, vai estar a ver outros números a rolarem. Mas aí depende muito da cabeça da pessoa. Então, o porquê que nós estamos a mudar as contas, porque eu particularmente entendo sempre que claramente temos que ter o rumo a quarto de milhão, mas que progredir sempre nas contas faz-nos ter referências grandes, referências altas, e isso vai nos alimentando cada vez mais com outros tipos de valores. Por exemplo, eu vou estar a ver 1% de 10 mil, vou estar a ver 100,
onde 1% de 80 mil votava 800. É totalmente diferente, então aí já dá-me outro game, o game é diferente, começamos a jogar jogos um pouquinho diferentes. Bem, agora vamos falar um pouquinho da nossa expectativa a partir do momento que nós compramos a nossa segunda conta de 80 mil, porque estávamos a falar disso há pouco tempo e não demos continuidade, para falar um pouquinho, né, do porquê de comprar as contas. Ok, agora falando da conta de 80 mil em si, da expectativa. A expectativa era claramente fazer 2,5% por semana, aumentamos a nossa consistência, conseguimos ter uma taxa de acerto mais elevada e assim sucessivamente fazemos os nossos profits. E nós conseguimos isso. Com a conta de 80 mil nós conseguimos estar consistentemente a fazer 2,5%, consolidamos a nossa estratégia, a nossa forma de operar, a nossa forma de analisar o mercado. As operações ficaram mais calmas. Agora, a expectativa depois da conta de 80 mil é de 160 mil e depois através do Scaling Plan. Scaling Plan é um programa de escalonamento, né, para nós escalarmos alguns graus dentro da FTMO, mas para isso temos que cumprir alguns requisitos para podermos ter um aumento do Profit Share, né, que é da divisão de lucros que eles fazem. Por exemplo, nesse momento nós recebemos 80% dos lucros da conta. Até esqueci-me de falar isso no início, né? As próprias firmas dão 80% do valor e eles ficam com 20%. E no Scaling Plan, eles dão-te 90% dos lucros e tu ficas com 10% desses lucros. Através disso, tu consegues claramente ter mais vantagens, como por exemplo, vais receber um aumento do capital, ou seja, se eu tivesse 80 mil mais 160 mil, seriam 240 mil. E o objetivo é 1/4 de milhão. Então, no Scaling Plan, é pedir para eles aumentarem o valor da conta sem eu ter de passar nenhum desafio, nenhuma verificação, mais 10 mil euros. E assim eu ter sim os 250 mil e não 240, só para bater certinho. Também 10 mil no meio de 240 não faz tanta diferença, né? Nem 10% sequer. Partindo agora para aquilo que é a realidade. Qual foi então a realidade? Qual é a realidade do agora? Bem, conseguimos claramente passar a nossa conta de 80 mil, a nossa fase de desafio, a nossa fase de verificação. Conseguimos sim consistentemente ter os 2,5% por semana, melhoramos muito, como já estava aqui a dizer. Nós recebemos sim o nosso primeiro levantamento da conta de 80 mil, porque eu esqueci-me de dizer isso. Tem que dizer. Nós levantamos sim, foram 4 mil de lucro, 80% disso são 3.200, levantamos 3.200 e também recebemos o reembolso da mesma. Recebemos todo o valor. Claramente pagamos os impostos devidos, né? Damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Traders, paguem impostos. Traders, tributem. Não fujam ao fisco, por favor, senão lá à frente vão ter muitos problemas. Pronto, depois disso recebemos a nossa segunda conta real de 80 mil. E a quando recebemos essa segunda conta real de 80 mil, perdemos a conta. A segunda conta real de 80 mil. Exatamente. Na primeira conta real, que nós fizemos os profits, levantamos tudo muito bem, bonito. Entregaram-nos a segunda conta e acabamos por perdê-la. Mas, pronto, perdemos uma conta, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, né? E não vamos perder. Ou seja, perdemos uma batalha, mas vamos vencer a guerra. É assim que se fala. E estamos agora nisso, né? O objetivo depois da conta de 80 mil é comprar uma conta de 160 mil e nós estamos nesse objetivo, estamos nesse rumo, vamos fazer isso agora não, ou seja, não é amanhã, vamos ainda estudar, estruturar, porque eu não gosto de fazer essas coisas assim, tem que planear tudo, tem que colocar tudo muito bem nos planos, porque claramente o nosso plano não era perdermos a conta, então agora, posto isso, temos que reorganizar a rota, porque isso é a realidade, a quando de uma expectativa que nós outrora tivemos. Então vamos agora criar uma nova expectativa, lá à frente vamos fazer uma outra análise da realidade que está à nossa espera. E é isso, depois desta conta de 160 mil, há de nos faltar 170 mil, não, desculpa, 90 mil para os 250 mil. E aí nós vamos tentar endireitar, talvez no final do ano. Talvez não, acho que é mesmo bem possível que no final do ano cheguemos a mais de 250 mil, porque já não pretendo comprar uma conta de 80 mil, ou seja, a partir de agora é só subir. Eu tenho isso na minha cabeça, eu já não quero. Disse no vídeo passado que não, e nesse também vou dizer que não. Se for para comprar uma outra conta de 80 mil, posso comprar, atenção, não quer dizer que amanhã não compro, vamos ver a comprar. Tá aí, eu vou comprar conta de 80 mil, posso comprar, mas não é aquilo que eu pretendo. Portanto, eu digo que aquilo que eu pretendo nesse momento é comprar uma de 160 mil e depois continuamos a fazer então as nossas operações e chegamos na nossa alocação de 250 mil. Qual é a grande lição que eu obtive com isso tudo?
até agora, porque claramente estamos na jornada, né? Que é o conforto certo no desconforto certo. O que é o conforto certo? O conforto certo é eu estar bem. Claramente, estou no conforto certo, estou bem. E o que é o desconforto certo? Querer mais. Eu estou bem, mas eu quero mais. É o desconforto certo no desconforto certo. Eu estou bem, mas eu quero mais. E o que é o conforto errado no desconforto errado? Eu estou mal e não quero mais. Aí é que tudo muda, pessoal. Apanhem essa carruagem comigo. Tu estás bem, ou seja, estás confortável, mas de certa forma tu queres mais do que aquilo, tu estás desconfortável. É um conforto no desconforto. O desconforto para mim é confortável, ou seja, eu estou confortável, eu estou bem. Vamos supor um trabalho, eu estou nesse trabalho, eu estou bem. Esse trabalho me conforta, consegue sustentar as minhas contas enquanto eu vou fazendo outras coisas, né, de lado e tudo mais. Mas eu estou desconfortável porque eu quero mais. Eu sei que eu posso mais, eu ambiciono mais. Ou seja, eu estou num desconforto estando confortável. Eu estou num desconforto confortável. Eu estou confortável no desconforto. E isso vai nos fazer cada vez mais progredir. Agora, vamos supor que eu esteja neste mesmo sítio. Estou confortável da forma errada. Ou seja, isso aqui também já levo isso, já faço isso muito bem. Isso para mim já nunca... Ou seja, esqueço-me que isso outrora foi o plano que eu tive para poder sustentar as minhas coisas, para eu poder fazer as minhas coisas, enquanto que eu estava a aprender, estava a me aperfeiçoar, estava a melhorar, estava a fazer cada vez mais coisas, ou seja, confortei-me da forma errada, comecei a banalizar até certo ponto, e depois comecei a ter o desconforto errado, não queria mais, exatamente, porque já não via mais o motivo, não entendia mais o porquê. E eu comecei a sentir que é isso que veio com a conta, ou seja, eu quis tanto aquilo, estava desconfortável fazendo aquilo. Eu sou muito de dar all in, aquilo vou dar tudo de mim, vou colocar tudo, é tudo ou nada. E sempre que eu utilizei isso na minha vida, foram momentos de desconforto, estando confortável, ou seja, tinha opções, mas eu coloquei-me naquela situação, porque aquilo, para mim, no momento, fazia todo o sentido de acordo com o meu propósito de vida. E eu não sei qual é o meu propósito, no fundo, mas eu estou à procura. Então, nessa procura, eu vou vendo aquilo que mais me chama, aquilo que mais arde dentro de mim. E naquele momento, aquilo que mais ardia dentro de mim, era algo que me mantinha desconfortável. Então, eu comecei a caminhar mesmo para aí. Só que depois de um tempo, comecei a ver um conforto errado, comecei a me desconfortar da forma errada. E acho que isso tudo culminou nessa situação toda que nós nos encontramos agora. Digo nós porque vocês também estão comigo nessa caminhada, pessoal. Então é isso, o que eu tenho para vos dizer é, sempre que vocês tiverem que se colocar numa situação, avaliem muito bem o porquê que vocês entraram, o porquê que vocês estão a fazer isso, por quem é que vocês estão a fazer isso, pelo que vocês estão a fazer. Ou seja, eu me pergunto sempre, se eu de certa forma errar, quem vai errar comigo? Se eu acertar, quem vai acertar comigo? Mas e se eu errar? Bem, errei, mas e se eu acertar? Ok, acertei. O errar e o acertar é uma questão de resultados, é uma questão de ação-reação. Então é isso, pessoal. Foquem sempre no motivo. O motivo nesse momento é vos motivar, o motivo nesse momento é vos passar o melhor conhecimento do trading, o melhor motivo é passar, o melhor porque é aquele que nós temos, né? Aquele que eu tenho. Então, pessoal, é isso. A Trader Points é para educar os traders. Nós ensinamos a operar através... Nós não ensinamos, no fundo, mas nós mostramos como é que operamos. Muitos podem se rever na nossa forma de operar, porque o nosso objetivo não é exatamente esse, pelo menos por agora. Por agora, o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa missão, nossos valores giram muito em volta da educação do trader. Como é que o trader é, como é que o trader faz, como é que ele lida com o emocional. Estamos aqui, eu estou a mostrar como é que eu lido às vezes com o meu emocional. Essa conta, por exemplo, de 80 mil que nós perdemos, tudo emocional. Até vou deixar aqui as trades no ar para vocês verem. Arrisquei bastante em algumas operações, overtrading, over leverage, ou seja, muitas trades, muita alavancagem, operei com lotes que não devia operar, entre muitas nuances que acho que todo trader passa, mas não deve passar, porque está tudo aqui. E nós claramente temos carregamos essa mensagem, carregamos esse propósito e essa garra que é, vamos melhorar, trader. E estamos juntos, Trader Points, compartilhem, deixem o vosso like, comentem. E, pessoal, nós estamos aqui para vocês. Trader Points, Daniela Feni, estamos juntos, rumo ao 4 milhão. Próximo passo, 160 mil e nos vemos na próxima. Estamos juntos. One.